Ele sabia o que aquilo lhe custaria. No entanto, o profeta nos diz na mensagem Crendo em Deus, que quando Abraão recebeu de Deus essa palavra para tomar o seu filho, seu único, e caminhar até o lugar que ele lhe diria onde deveria ser o sacrifício, Abraão nem sequer comentou com a sua esposa. O profeta fala isso na mensagem Crendo em Deus. Ele diz assim, agora, Abraão toma Isaque e seguem em direção à montanha. E ali, eles edificaram aquele altar. Porém, no parágrafo 106 desta mensagem, o profeta nos diz assim: Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo. Por que eles não disseram? Ela teria gritado. O profeta disse que ela teria gritado. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara. Porque ela mesma não tinha fé o suficiente para trazer aquela criança. Mas todos nós sabemos, porque nós conhecemos o final da história, que Deus não estava requerendo de Abraão o seu filho, Isaque, mas Deus estava requerendo o coração de Abraão. Nós podemos dizer isso porque nós conhecemos o final da história. A fidelidade de Abraão para com Deus, ela foi incondicional. Ele não condicionou a Deus. A minha fé, ela só vai até aqui. Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero que o Senhor faça, então eu vou deixar de crer no Senhor. Porque ou é do meu jeito ou é do meu jeito. Mas todo crente, todo filho de Abraão, ele, como nós já ouvimos diversas vezes, chama as coisas que não são como se já fossem. No entanto, Abraão, ele cria que ele retornaria com aquele menino. Ele teve fé na promessa, não titubeou, esperou por aquele menino durante todos aqueles anos, e ele sabia que aquele mesmo Deus que prometeu que através dele, da semente dele, todas as nações seriam benditas. Ele sabia que ele mesmo não tinha condição de tê-lo, muito menos Sara. E com esta mesma fé que ele tinha, Abraão, ele colocou naquela hora como uma experiência. Ele usou daquela experiência para aquela prova. Eu não tinha condição de tê-lo, mas Deus me deu. Então, quando ele disse aquilo, ele cria que mesmo que ele sacrificasse aquele menino ressuscitaria. A fé dele fala sobre isso. Agora, aqui Deus estava requerendo Isaque no altar, mas sabemos que Deus desejava o coração de Abraão. Abraão colocou Deus em primeiro lugar. E quem é o seu Isaque hoje? Quem você vai levar para o altar? O que Deus está requerendo de você? Que sacrifício hoje nós temos que fazer para mostrar a nossa fidelidade para com Deus?
O que que Deus está requerendo de nós? Qual este teste final, como diz o irmão Brana na mensagem Possuindo Todas as Coisas? O profeta nos diz que Ele, Deus, Ele quer você no altar. Você é o seu Isaac. Ele quer que você mesmo, venha para o altar. Deus não quer o seu dinheiro. Ele não quer o seu dinheiro. Por quê? Que Ele não quer o seu dinheiro. Porque Ele sabe que mais importante que o seu dinheiro é você. Deus não quer barganha. Deus não vai negociar com você a sua salvação porque você pensa do seu jeito, que se eu fizer assim, assado. Não, tudo que nós fazemos é através da luz, da revelação, da nossa fé. Aquilo que nós entregamos, não é pagamos, entregamos a Deus, é uma pequena oferta de gratidão daquilo que Ele já tem feito por nós. Deus tem nos dado o suficiente. Deus tem nos dado tudo que nós temos necessidade. Então, quando nós entregamos aquilo de volta para Deus, é uma forma de dizer para Deus: Senhor, muito obrigado pela saúde que o Senhor me deu durante este mês, para que eu pudesse conquistar o meu pão de cada dia. Ele requer de nós o mínimo. Ele te dá 90% e requer de você apenas 10%. Daquilo tudo que você ganha. Então, Ele quer você no altar, diz o profeta. E vir para o altar de Deus requer sacrifício, renúncia. Sacrificar certos sentimentos. Às vezes nós nos adoecemos por coisas que não são para nós e nós insistimos com aquilo e aquilo nos prejudica a tal ponto de nós começarmos a adoecer. Porque na insistência queremos insistir com Deus. Até que caímos na vontade permissiva. E o crente Abraão, ele soube o que era vontade permissiva. Por isso que Abraão sabia o que significaria se ele vacilasse mais uma vez. Pela vontade permissiva veio aquela outra semente, Ismael. Tudo bem, vamos ceder, é isso mesmo. Abraão cedeu, mas através daquilo não era a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus era com Sara, era Isaque. 3 dias, fixa isso na sua mente, caminhando com o menino em direção a uma região que Deus que lhe diria onde seria o sacrifício, onde o sacrifício seria oferecido. Agora você se coloque por um pouco de tempo, por um instante aí no lugar de Abraão. Veja aquela caminhada.
Gente, todo sacrifício não é brincadeira. Às vezes, solidão, desprezo e coisas mais, confusão na própria mente, e coisas vão acontecendo ali, Abraão caminhando durante aqueles 3 dias com aquele moço, mais firme. Eu estou sobre a direção de Deus. É assim que você tem que pensar. Eu estou sobre a direção de Deus. Eu estou seguindo as pegadas do meu Deus. Este é o caminho que Ele me proveu, então é por Ele que eu vou andar. Este é o caminho de Deus, eu tenho que subir, eu tenho que passar, eu tenho que me sacrificar, que assim seja. Então pega esse sentimento, estranho até mesmo. Não há comunhão. Tem uma carta de uma moça, eu até já procurei por essa carta, que ela intitulou a carta Subindo Moriá. Ela conta sobre um sentimento que ela estava por um rapaz, que não era da mesma fé dela. E ela disse que aquilo foi como subir o Moriá para ela. Ela teve que sacrificar aquele sentimento. Por Deus. Deus tem que estar acima de qualquer coisa. E nós seremos colocados em teste. Preste bastante atenção. Deus está exigindo de nós a nossa fidelidade para com Ele. Nós estamos a cada dia mais próximo deste teste final. A cada dia. E o profeta nos diz assim, no parágrafo 9 da mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, Deus havia testado o patriarca Abraão. Agora você pensa, Abraão, pensando em todas as possibilidades. Mas Abraão conseguiu calar a voz da razão humana. Ele conseguiu, através da fé, silenciar a razão, a lógica. Ele conseguiu fazer isso e você também consegue. Você é semente de Abraão. Você tem a mesma fé de Abraão. Então o que você tem que sacrificar? O que está te atrapalhando? O que está entre você e Deus? O que está te impedindo de alcançar a bênção que você tanto almeja? Não existe ninguém melhor do que nós mesmos para responder isso, né? Não existe ninguém melhor do que nós mesmos para responder estas coisas. Eu sei, eu preciso resolver esta questão. Eu não posso continuar assim. Não existe meio termo. Não existe. Deus em primeiro lugar. Agora é fácil colocar Deus em primeiro lugar? É facinho, não é? Não é não. É difícil mesmo. Todos os dias nós somos desafiados. Agora, o nosso pai Abraão, patriarca, ele foi colocado em teste, porque lhe havia sido dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele deseja estar certo de que esta pessoa é digna da promessa. Somos dignos da promessa? Somos ou não somos? Somos dignos da promessa.
Agora, tirando o nosso eu da frente, olhando para o sacrifício perfeito, somos dignos, porque Ele completou aquilo que nós não demos conta. Então, nós como filhos de Abraão somos colocados em testes, somos testados, e o profeta diz assim, então Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo mundo seria abençoado, que eles teriam um filho, e este filho, dele deveria vir uma semente que abençoaria toda a terra. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 75 anos. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus, através da incredulidade, mas foi forte quando dava louvores a Deus. E Deus, após o tempo, havia testado Abraão, mas ele havia chegado àquele teste final, antes da bênção acontecer. Esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Olha, requer-se um sacrifício para que a bênção possa chegar. Esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final. Pouco antes dele nos dar a promessa, se isto fosse possível, eu gostaria, diz o profeta, de dizer algo aqui pessoalmente. Mas eu segurarei isto, aquele teste final, para ver como você reagirá nele, se você colocará Deus em primeiro lugar. E quando ele deu a Abraão este teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Irmãos, quantos anos de fé, quantas provas, quantas lutas. Porém, fiel da mesma maneira quando começou, do mesmo jeitinho, fiel à palavra de Deus.